Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estou falando sobre um assunto que pode parecer engraçado, mas ele é sensível. Isso aqui em debate de casal, você vai no congresso de casal, é falado abertamente porque os tempos de hoje são tempos trabalhosos. É meio esquisito, o negócio está ficando um pouco esquisito mesmo, né? A gente tem visto aí a questão de inserção de indústrias de música e tudo mais. A indústria do sex shop está vendo na igreja, porque o que é a igreja? São consumidores, são potenciais consumidores. E fiéis, ele entende pela fé do cara, bem, pela fé que ele segue, ele não vai usar. Então, eu já esgotei aqui em quem investir para conseguir um novo consumidor, vamos dentro das igrejas. Até eu estava lendo um pouco sobre tudo isso, mudando até o nome dos brinquedos ou objetos para não parecer algo tão... para não causar muito choque. Então, as pessoas chamam de estimulantes e de não sei o quê. Achei, caramba, e isso tem entrado dentro da igreja, tem feito uso, e claro, é um debate que congressos de casais e pastores que lidam com isso falam muito sobre isso. Eu acho incompatível, continuo na minha postura de achar que não combina, mas eu queria dizer uma coisa interessante aqui. Há casais que não vão ao sex shop, né? Mas eles assistem filmes pornográficos na hora em que estão tendo relações. Então, isso já houve em algum momento alguém que, ao me procurar e tocou nesse assunto. Isso é questão assim, de gabinete pastoral, com muita ética, isso é algo assim, muito superficial do que eu estou falando aqui. O que eu disse foi exatamente o que o pastor Bergson acabou de dizer. Se precisa disso, o seu casamento está com problemas sérios. E aí, isso poderia ser visto como um adultério virtual. O cara está olhando para aquela mulher do vídeo e ele está desejando aquela mulher no lugar da mulher dele. Se você pensar numa outra mulher enquanto você está tendo relações com a sua esposa, você está adulterando. Jesus disse isso. Só de pensar, não precisa nem você, só de olhar, você já adulterou. Então, se eu acho que a Bíblia, e se eu entendo que a Bíblia é a minha regra de vida e de fé e de prática, eu pego esse princípio de Jesus e eu penso que tudo o que vai ser atrelado à relação sexual de um casal que é servo de Deus, que entende que a sua vida deve ser santa, gera um desconforto na sua fé, na sua postura como crente em Jesus. Então eu discordo, continuo discordando totalmente. Ponto final. Deixa eu falar uma nova notícia também que bombou durante essas últimas 2 semanas na internet. Uma cena muito chocante, surpreendeu várias pessoas em uma sapataria na Venezuela. No dia 7 de janeiro, 2 jovens assaltantes invadiram a loja de uma família cristã para assaltar a loja. Segundo o relato das testemunhas, ao darem conta do assalto, os donos da loja começaram a orar, sem parar, antes que os ladrões pudessem sair da loja com os pertences roubados, um deles caiu morto na cena. Isso aconteceu logo depois de um dos donos gritar: "O sangue de Cristo tem poder". Tem um vídeo na internet, o vídeo da câmera de segurança mostra o exato momento do acontecido, e isso está com a polícia, segundo a imprensa local. A notícia está rodando o mundo inteiro e levantando uma forte discussão dessa polêmica. Muitos acreditam que há uma clara ação do poder da fé e intervenção divina. Já outros creem que isso foi um fato de coincidência. O cara gritou e ele teve um ataque fulminante, nada teve a ver com Deus, não sei o que, e Deus matou o cara na hora. Vocês entendem que podem existir situações assim nos tempos de hoje, de Deus matar um cara desse porque ele está assaltando e porque alguém clamou? Como é que vocês defenderiam se alguém pensasse dessa maneira? Eu acho que a gente não pode fazer disso uma regra, não é? Senão daqui a pouco vai ter crente sendo assaltado aí e querendo repreender Mata o demônio ele, Deus. na Mata vida do assaltante, Deus. vai levar um tiro. Então, eu entendo que alguém que está ali assaltando só pode estar sendo usado pelo diabo, né? E na autoridade do nome de Jesus, você pode sim ser liberto daquela situação, ser livre daquela situação. Mas não faça disso uma regra. Não use isso como regra. Aconteceu sim, eu creio no poder de Deus, creio. Eu já passei por assaltos e eu orei, mas não orei repreendendo, não orei botando a mão na cabeça do bandido, não orei virando a arma dele, eu orei de uma forma que só Deus ouvia a minha oração e Deus me livrou. Estou aqui, né? Já tive com a arma na cabeça 3 vezes, né? E a ponto de poder realmente ser assassinado em lugares ermos, mas Deus não permitiu. Só que não houve nenhum estardalhaço, não foi para a TV e tal. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com essa questão de fazer regra, de criar regra. Foi uma exceção. Deus faz isso a hora que Ele quer e como Ele quer. Né? Matou, o cara morreu. Então, e aí, Rafael? Tu acha Bom, eu creio que Deus cura, salva, liberta, cuida, e há poder sim no sangue de Cristo.
Agora, esse tipo de coincidência que inventaram não dá, né? Ou seja, foi ele clamando, que ela tomou um susto com um grito, com um clamor e morreu do coração, teve um ataque fulminante. Eu não creio que foi nenhuma coincidência, entendeu? Eu creio que Deus opera da maneira dele, ele é soberano da forma que ele quer, entendeu? E se a família estava orando, é porque eu creio que o Espírito Santo tocou na família para orar, para clamar ali que ele ia ser salvo ali, que ele ia se livrar da morte possivelmente, entendeu? E não é esse relato de repente está na mídia, mas tem vários relatos que a gente sabe. Eu também já fui assaltado várias vezes, já botaram uma arma na minha cabeça várias vezes, já reagi a algum, até que Deus falou assim, não reage. E eu parei, entendeu? E nunca mais reagi, graças a Deus, e estou aqui. Enfim, Deus livrou, não caiu morto, não foi destruído, mas acontece. Porque para mim o fato que chama atenção não é Deus ter livrado do assalto, é o cara ter morrido. Deus matou o cara. Eu não sei se... difícil falar. Gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal, por favor. Será que Deus mataria só um? Falou, esse aqui é pior do que o outro. O outro eu vou poupar, esse aqui não. Numa loja de sapato. Né? A questão é a seguinte, cara. Como o irmão falou, e eu creio nisso, Deus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, conforme ele quer. Mas eu não sei se vocês também já viram, na própria internet, postos de gasolina sendo assaltados, não tinha ninguém orando, o cara foi lá, botou a revólver, caiu durinho, não tinha ninguém orando. Então, não é dizer que Deus não tem poder e Deus não fez aquilo, mas eu, pai Bergson, eu tenho as minhas dúvidas em relação se de fato aquele camarada não tinha algum problema, porque, cara, Deus não precisa da minha oração para fazer nada, André, Deus é Deus. Foi criado céus e terra, minha avó não era nascida, ninguém era nascido, ele me formou a cada um de nós e nunca dependeu de oração de ninguém. A oração não é para matar ninguém, não é para fazer nada com ninguém. A oração é para haver uma conexão entre o homem e Deus. A oração é uma... Deus, eu te amo, eu estou aqui, eu ando contigo, quero conhecer-te como Enoque e caminhar contigo. Oração não é virar para Deus. É errado um cara numa oração pedir para Deus dar um jeito em outra pessoa, matar uma pessoa. É isso que eu ia comentar agora. Eu não acredito que eles oraram pedindo a morte do ladrão. Não, ele só clamou, o Senhor Jesus tem poder. Clamou a Deus. Talvez eles estejam orando, Senhor, que eles roubem, sumam daqui, Davi e não façam nada. Nos liberta, nos livra, enfim. Agora, essa é a oração. A oração imprecatória que a gente chama. Davi orava muito assim. Um monte dos salmos de Davi são assim, né? Mas a gente vive uma outra época. A gente vive uma época do amor, da graça, da misericórdia. Sim. E eu fico pensando, por que Deus teria prazer na morte desse cidadão sem que ele tivesse o privilégio de ouvir antes do amor de Deus e poder ser salvo? Que prazer aí é com tem Deus, né? Não, eu sei que é com Deus, mas é um negócio assim muito islâmico, né? Eu acho que a gente está partindo para o lado do islamismo, sabe? Não está parecendo cristianismo isso, né? Orar para o cara morrer e morre. Na verdade, eu quero que não foi o caso aqui. Eles gritaram, ai meu Deus, o Sangue de Jesus tem poder. Pois é. A nossa reação às vezes é assim, ai meu Deus, misericórdia, o Sangue de Jesus tem poder. E o cara caiu, pessoal, porque ele falou o Sangue de Jesus tem poder, Deus matou o cara. Deus mandou um raio e aí, no coração. Eu acredito que o fato da gente não entender o que aconteceu ali não quer dizer que Deus não fez. Deus pode ter feito. Tem coisas que hoje Deus faz, amanhã você entende. Deus ele faz o que quer. O fato do Senhor ter aberto o mar um dia não quer dizer que ele abre o mar todo dia. E não sei, de repente ali sabe Deus por quê. Deus achou que era a hora daquele cidadão e morreu. E aí não tem explicação. E morreu, só que ele morreu na hora que a outra clamou também. Então, vinculou. Então, clamou. Na coincidência. E agora você não tem como dizer que é coincidência nem que não é. Não é. Porque está vinculado. E vai ficar isso para a vida toda. Clamou, morreu. Que ela nunca venha clamar na minha casa. Você também nunca vai salvar ela. Então tá tudo bem. Não, mas não quero nem que venha na igreja, não. Porque se clamar na igreja, sem precisar alguém assaltar. Porque tem pastor que vai orar pro irmão que está doente no hospital e o cara morre. Aí o outro que está doente fala assim, não, pastor, não precisa vir me visitar não, né? Deixa outro vir, porque se orou pelo outro lá, ele morreu. Então tem pastor que já está marcado aí. Não, essa questão de oração... Já conhecido, a oração da morte. Vai encomendar a alma. Mas que Deus livrou, né? Não tenho dúvida disso. E o propósito foi alcançado, então. Lógico. E o nome de Deus... Mas e os outros? E os outros casos? O nome dele está sendo exaltado. Não é aquilo. E os outros casos exatamente iguais a esse? Mas aí a gente entraria para aquele debate antigo, falando assim, nossa, se Deus é amor, é bom, por que existe fome e morte? Enfim, entraria nesse caso que você está citando, pastor. Não, eu digo assim... Daria exatamente mesmo. Por exemplo, eles estavam orando naquele momento e a pessoa caiu dura ali. A intenção não é orar. Existem vários outros assaltos que a gente clama também e nada acontece. Só que os profetas de Baal morreram. E outros assaltos que não tinha crente nenhum ali. E o cara foi assaltar e caiu duro. Se você pegar na Idade Média, ou melhor dizendo, no Coliseu Romano, os crentes morriam cantando.
E eles que morriam, eram os crentes que morriam. E no momento do louvor estavam cantando. Então, assim, o fato, às vezes, da gente não explicar ou não conseguir explicar, não quer dizer que Deus não está agindo. Deus, ele age da maneira dele. Eu falei de Estevão hoje, Estevão morreu olhando para o céu, dizendo, eu estou vendo o céu aberto. Né? No momento da visão, morreu no momento da visão. Enfim, né? ele morreu. Deus não livrou Estevão. Deus permitiu que ele morresse. Esse propósito dele, exatamente, para que seja cumprido. Deixa eu levantar uma pergunta aqui, a gente está chegando no final do terceiro bloco, daqui a pouco vamos entrar no quarto bloco. Esse aqui é do Rodrigo da Silva, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e fala o seguinte: se um membro resolver, ao invés de dar o dízimo em espécie, mas ele não quero dar em dinheiro, eu quero comprar alimentos, roupas, remédios e doar para os pobres no valor equivalente ao dízimo, isso é aceito por Deus? Ou seja, o que ele está falando é o seguinte: tenho R$1.000 aqui, eu não vou entregar para a igreja não. Eu sei que a igreja tem um trabalho social, mas eu vou comprar R$1.000 de produto, de alimento e vou dar aos pobres. Deus aceita... Aí ele passa a ser o administrador da igreja. Ele passa a ter uma função pastoral. E ele passa a transformar o pastor em administrador das ideias dele e do grupo dele. Quer dizer, o dia que ele cismar de comprar um carro, o pastor vira motorista. O dia que ele cismar de comprar um Ceasa, o pastor monta uma mercearia. E assim vai. O pastor tem que administrar as ideias dele. Quando, na verdade, eu não acredito que deva ser assim. Entendeu? Porque esse caso ele está manipulando. Ele está querendo manipular. E manipular não é dar. Manipular não é entregar. Dízimo não é meu, não é da igreja, não é do pastor, é do Senhor. Deus confia a igreja, a comunidade, né? a forma de utilizá-lo. Agora, é bíblico, eu não creio que deixou de ser, e aí eu fico pensando que se isso acontece, essa pessoa está usando algo que não lhe pertence. E por mais que ele o faça com boas intenções, o inferno está cheio de gente que tem boas intenções, né? Nossa. Mas o compromisso que eu tenho é entregar. Agora, o que vai se fazer com ele não é mais problema meu. Né? Se o pastor não vai administrar bem, e o pastor não é administrador do dízimo, hein? Tire isso da sua cabeça. Quem administra o dízimo é a igreja, a liderança, a assembleia de membros que toma as decisões, dependendo do modelo de igreja. Então, o pastor não é dono do seu dinheiro, nem do dízimo. Agora, entenda bem, se você está usando o que não é seu, isso é roubo, e a Bíblia diz isso. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui. André, você gostaria de que eu usasse o seu dinheiro sem lhe consultar como devo usá-lo? Sim, o dinheiro é seu, né? E o dízimo não é meu, é do Senhor, então eu tenho que entregar, e aí Deus vai ver da melhor forma como deve ser usado. Eu acho um assunto um pouco delicado quando se trata de dízimo e um membro já pergunta, já dá a ideia inicial de que qualquer argumento que nós possamos usar, ele vai falar, não, ele já tem interesse comum no dinheiro do membro. Ou seja, por mais que nós tentemos usar bases bíblicas e conceitos reais, ele vai não absorver essa verdade. Então, essa decisão que ele tem de querer utilizar para o bem que ele tenta fazer e não faz, ele está usando o dinheiro que não é dele, é dinheiro de Deus. Está sendo pior que comentar como igreja, ele está sendo o financista de Deus. Então, existem propósitos para isso, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Fala para fazer essas coisas e não deixar aquelas de lado, entendeu? Dá o dízimo das hortaliças, mas também não deixa de fazer as outras coisas. Isso inclui o que está escrito lá do dízimo, entendeu? Meu irmão, seja abençoado, entendeu? Vai lá, dá o que é de Deus a Deus, devolve para Ele, entendeu bem? E fique tranquilo em relação ao que vai ser feito, porque Deus é soberano, como a gente tem comentado aqui, conversado sobre isso. E creia nisso. Aqui ninguém está preocupado em relação ao dinheiro do membro, não, entendeu? Está preocupado que se cumpra o que está escrito na palavra de Deus para você ser abençoado. Eu acho que isso parte muito também da administração da igreja. Porque o que acontece? Às vezes o camarada é fiel no seu dízimo. Tem uns que não chamam de dízimo, vai lá e dá. Liberalidade, como Paulo fala, dê com amor, meu irmão, porque tem gente que dá dízimo com medo. Eu não concordo com isso. Dá com medo, porque o pastor diz que a maldição virá sobre a vida dele. Me perdoe, irmão. Eu sou pastor e não tem maldição nenhuma sobre a vida daqueles que estão em Cristo. Não há maldição naqueles que estão em Jesus. Então a grande questão é a seguinte: eu preciso ter a consciência do seguinte, meu irmão, tudo que tem foi Deus que me deu. A minha empresa foi Deus que me deu. Cara, a minha esposa, a minha família, tudo que tem foi Deus que me deu. Brother, como é que eu não vou ser grato a um camarada desse que fez e sempre vai fazer por mim? Então, eu dou por amor, eu amo, me identifico com a mensagem, com aquilo que transforma a vida dos outros. Por que digo isso? Porque talvez, André, existem pessoas que dão com medo e deixam o remédio faltar em casa, deixam a comida faltar em casa. E eu não vejo isso como bênção, não acho que é bênção, porque nós sabemos da dificuldade de cada um de nós aqui, todos nós temos as nossas dificuldades. O membro,
da igreja, ou seja, quem for, ele precisa ter uma consciência. Ele tem que, aliás, vida com Cristo não é mudar comportamento, é mudar consciência. Ele precisa mudar a consciência dele e entender. Meu irmão, tudo que tenho é do Senhor. Agora, tem gente que está dando, mas o cara está assim, cara, onde é que está sendo aplicado? Eu não estou vendo nada, o pastor não está fazendo nada. E aí tem gente do lado aqui que morre de fome, eu não vejo a igreja sair para dar uma cesta básica, eu não vejo a igreja fazer nada. Aí o cara chega a um ponto e fala assim, meu irmão, sabe o que eu vou fazer? Já que a igreja não faz, eu vou fazer. A igreja não faz, então eu vou fazer. Agora, se o dinheiro é de Deus, será que Deus vai ficar aborrecido se eu abençoar a vida de um pobre? Se o dinheiro é de Deus, não é meu. E já que não estão direcionando o dinheiro de Deus para onde tem que ir, direciono eu. Infelizmente, não estou dizendo que essa pessoa está certa, mas infelizmente mas é um pessoas, pensamento, claro, pensamento pessoas pensam sim. É uma consideração pensam aplicável. sim. Por quê? Aquilo que o irmão falou, as pessoas olham para o pastor troca de carro, acabou, amigo. Ferrou a vida do cara. O cara trabalha, e aí depois, olha lá, olha o dízimo lá, não está pintando a parede, mas olha lá para onde está indo. Eu enxergo por esse lado, cara. É amar, dar com amor, dar com consciência, entender que aquela grana ali mantém aquelas portas abertas, entendeu? Não é dar com medo, não tem que dar com medo, tem que dar com amor, entendeu? E reconhecendo que é Deus que me deu, é tudo dele, é para ele, por ele nos movemos, respiramos e existimos. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Amém. Já que a gente tocou no assunto do sex shop, está dando o que falar nas redes sociais. Uma moça mandou aqui e falou o seguinte, sou cristã, trabalho em um sex shop e dou meu dízimo e minha oferta e sustento a minha família com esse dinheiro. É errado? A gente já entrou para outro viés de, já que falou que era errado esse meio, eu trabalho nesse meio. É errado isso? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, Antenados, volta já já. So cruel, yeah. I was